Então, de abril a dezembro de 2021, a gente esteve na mentoria. E quando ela entrou, tem uma pergunta no formulário que eu aplico, que é: no que eu posso lhe ajudar? E ela colocou assim, ó: acredito que a mentoria vai funcionar como um novo compromisso com os meus estudos, visto que neste momento de pandemia e sem muitas expectativas de provas, está difícil manter a rotina de estudos. Além disso, acredito que poder conversar e ser orientada por alguém que tem mais experiência e conhecimento sobre o mundo dos concursos vai me trazer muitos benefícios. Tu conseguiu encontrar isso na mentoria? Sim, com certeza. É exatamente isso, assim. Eu sinto que eu já sabia estudar, assim, né? Eu já sabia ali a lógica de estudar e fazer revisão e fazer questão. E a mentoria realmente, o que eu acabei encontrando mais, né? Mas o que eu procurava era ter esse compromisso do tipo, pra eu conseguir voltar ali depois que eu comecei a trabalhar e era pandemia e não tinha prova. Eu não conseguia, assim, me motivar pra continuar estudando, assim, todos os dias. Então eu procurei a mentoria mais por isso. Que, óbvio que me ajudou muito, assim, foi, acho que o momento que eu estudei mais mesmo, assim, mais dedicada, enfim. E, só que além disso, assim, eu aprendi também como me organizar melhor, assim. Então, tipo, isso de estabelecer ali um tempo de estudo para cada matéria, um tempo de estudo para revisão, para questão, me ajudou a me organizar melhor e, como eu falei, também consegui me organizar para ter momentos livres tranquila também. Sim, isso tipo, eu fiz o que toda tinha a que ser diferença. feito. E aqui tu bota de poder conversar e ser orientado por alguém que tem mais experiência. Mas tu tinhas, assim, no teu convívio pessoas que passaram em concurso público ou que eram concurseiras? Como é que era isso? Meus pais, os dois são concursados da Receita. Só que os dois são aposentados, né? Eles já faz muito tempo que eles passaram. Então, tipo, conversar sobre o que é o concurso hoje em dia, assim, eu não tinha assim, ninguém por perto, não. E eu até sei que tu gostou da mentoria. Sim. Que não é da boca pra fora. Eu indiquei várias pessoas, né? Não, porque teu irmão entrou em mentoria. Sim, senão eu indiquei pra ele, Senão não teria entrado. Sim. E deixa eu ver o que mais aqui. Tá, e esse compromisso, então tu tava numa fase em que tu tava trabalhando e não tava conseguindo ter compromisso com os estudos. Isso. Eu fui chamada e aí pra conciliar ali o trabalho e estudo era difícil. Sim. No começo. Aí outra pergunta que tinha lá era assim, ó: horas semanais de estudo atual. Nessas últimas semanas tenho feito por volta de 10 horas semanais, mas tenho tido dificuldade de ser constante. Bem pouco, né? Qual foi o máximo que tu conseguiu estudar pra concurso? Por dia? Eu acho que durante a semana, o máximo que eu fiz foi 4. 4? Acho que sim. Porque a maior parte de quando eu fazia mentoria, eu tava numa pós também. Então isso eu não conseguia aumentar muito. Sim. Não, mas 4... eu lembro que sábado era, tipo, ali no pós, pelo menos acho que eram 6 horas. Sim. Não, e eu acho que assim, ó, legal também ver isso, porque a galera também pensa: eu nunca vou passar no concurso público porque eu tenho que fazer 8 horas líquidas por dia. E uma coisa que tu falou antes que eu não peguei o gancho, mas eu quero pegar agora, que é o negócio de trabalhar e estudar junto. Gente, trabalho não incomoda ninguém. Trabalho é tu ter a tua liberdade, trabalho é tu ter teu dinheiro, trabalho é tu se sentir bem, a tua autoestima, de não ter que aguentar na cara do, tipo... Cara, eu entendo o psicológico, que é ter que aguentar da tua família dizendo assim: tu tá sendo sustentada pra estudar. Eu nunca Não, mas ninguém fala. Mas tu sente, às vezes não é nem ele que estão falando, mas tu sente que tu tá sendo sustentada pra estudar. Então tu chega numa prova, tu tem que passar. Porque tu tá sendo sustentada pra estudar. Dá uma pressão horrorosa. Sim, que não ajuda em nada, né? Não ajuda em nada, obviamente. Mas aí quando tu vai trabalhar, aí às vezes a pessoa fica... mas será que eu trabalho e estudo? Eu sempre trabalhei e estudei. Foi o medo que eu tive, assim, quando eu passei, eu fiquei, será que eu vou estudar menos, né? E, tipo, não era um cargo tão bom. E aí tive essa dúvida, assim, conversei com meus pais até. E aí, só que como tava na pandemia, eu falei, eu vou com certeza, porque eu preciso, né? De gente. Não sei quando vai ter prova de novo, tipo, eu preciso. Mas foi o medo que eu tive, assim, e hoje em dia eu vejo que... Meu Deus, imagina se eu não tivesse entrado, sabe? Teria sido muito pior. Sim, a pressão é horrorosa. Eu consigo sentir mesmo nunca tendo vivido. Não, Porque já é difícil, né? Trabalhando, enfim, eu sempre trabalhei e estudei. E acho que também isso, na verdade, pra mim, era uma coisa que me deu leveza no caminho. A questão de que eu tava construindo a minha vida. Eu tava trabalhando. Porque no meu caso, não era um concurso público. Eu fazia estágio na época, eu tava na faculdade e tal, eu tava fazendo administração. Então eu fazia a faculdade de manhã, fazia meu estágio à tarde, que era a parte que eu podia fazer. À noite eu ia pro cursinho, eu ia pra aula. Depois da aula eu fazia questões.
E no final de semana eu fazia questões. Então era mais ou menos isso que eu me organizava na época de concurseira. E estar assim, cara, minha vida tá andando e eu estudo pra concurso. Ah, tá bom, mas são só 3 horas por dia. Cara, são 3 horas por dia. Focadíssima. Tem uma outra coisa que se fala assim, né? Quer que alguém faça uma coisa, tipo, que tem que ser feita, dá pra alguém ocupado. Isso é muito real. Quando tu tem o dia inteiro livre, tu só procrastina. Tipo, só não, né? Mas é muito mais fácil de procrastinar. Tipo, eu lembro que eu estudava de manhã. Então, assim, eu não tinha ali, tipo, eu estudava às 3 horas de manhã, eu não tinha folga, eu não tinha muita folga, assim. Então, eu estudava, levantava, fazia um café e sentava pra estudar, tipo, automático, assim, eu nem pensava. E aí, eu tinha que estudar direto, porque não dava pra fazer um intervalo, porque senão eu tinha que trabalhar, né, logo em seguida. Então, isso me ajudava muito, assim, quando tu tem um dia livre, tu fica, vou parar um pouquinho agora, daqui a pouco eu faço mais um pouco, né, e aquilo fica se arrastando, assim, né. A maioria dos mentorados que não rendem muito tem um dia livre pra estudar. Ou tem muitas horas, talvez não todo dia livre, mas se perdem na liberdade. Sim. E o teu método de estudos na época? Tu assistia aulas, fazia leituras, exercícios, resumo de tudo um pouco. Tu lembra como é que tu estudava antes da mentoria, não? Eu acho que, tipo, as práticas eram as mesmas, assim. Só que a minha divisão, assim, de horário era diferente. Tipo, eu pegava uma aula e eu via ela inteira, sabe? E aí, no dia seguinte, eu, tipo, revisava a aula inteira. Tipo, não importa o tempo que demorasse, entende? Então, acho que ele, com a mentoria, assim, ficou mais eficiente, eu acho, que o tempo que eu gastava pra fazer as coisas.